Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra dele. Agradecer o pastor, os demais obreiros da casa. E eu gostaria de pedir que toda a igreja abrisse as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Gálatas 5, 16. Quem for achando pode se colocando de pé em seu lugar. Amém, igreja? A palavra diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Pode tomar seu assento glorificando a Deus? A se tratar da palavra de Deus, é uma responsabilidade tremenda em falar sobre o amor de Deus, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Jesus, parábolas, tudo que contém dentro da Bíblia é uma responsabilidade tremenda. E a falar acerca do Espírito Santo, acerca do Espírito que nos foi dado pela graça de Jesus, o Espírito que foi nos concedido por Jesus, é algo muito importante nos dias de hoje. Porque se a gente comparar um pouco para analisar, antigamente era tudo regido pela lei, a lei de Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos, era tudo regido diante da lei. Só que quando Jesus vem, ele muda tudo pela graça, onde a graça te dá uma nova oportunidade de você se arrepender daquilo que você fez e mudar o seu dia a dia, mudar tudo aquilo que você faz. E aqui em Gálatas, capítulo 5, a gente percebe que Paulo fala que a carne, o nosso eu, luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Ou seja, dentro de nós há uma guerra que não acaba, há uma luta que não termina, uma luta que começou desde o momento que você levantou a mão para Jesus, uma luta que começou quando você disse: eu quero Jesus na minha vida. Quando você decidiu se tornar crente, aí sim você assinou esse termo de luta, onde você declarou guerra, não só contra o inferno, porque quando você aceita Jesus, você declara guerra contra o inferno, mas você declarou guerra contra você mesmo, contra o seu antigo eu. E quando a gente lê João capítulo 3, acerca de Jesus falando com Nicodemos, ele fala: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos, não entendendo, fala: mas como é possível voltar ao ventre da minha mãe? É possível isso? Só que Jesus estava falando acerca de a gente deixar de praticar o que a gente praticava e praticar aquilo que Jesus quer que seja feito. Ou seja, a gente morrer para o mundo para poder viver para Deus. Porque crente que não morre para o mundo, lamento lhe informar, mas você não é crente. Se você não renuncia a tudo que você fazia no mundo por amor a Deus, por amor a Jesus, você não se tornou cristão ainda. Porque, ou seja, a palavra não é aceitação, a palavra sempre foi transformação. Porque quando falamos acerca do batismo, é como se a gente estivesse matando nós mesmos, deixando o velho Adão lá e levantando uma nova criatura. Ou seja, quando a gente fala ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é ide por todo mundo e falar: o amor de Deus é esse, os termos de Deus é esse. Ah, mas eu quero do meu jeito. Não, é segundo o que Deus manda. Porque a Bíblia é de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é o próprio Jesus. E como que a gente vai querer mudar os termos de Deus para poder aceitar os nossos? Seria Deus morrendo por nós ou a gente que deveria morrer para poder viver com Deus? Lembro muito bem que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, ou seja, deixei de praticar o que eu fazia, deixei para lá aquilo que eu fazia, e hoje estou vivendo em Cristo. Quem toma a decisão é o Espírito Santo, quem rege a minha vida é o Espírito Santo, quem move a minha vida é o Espírito Santo.
Ou seja, se uma pessoa se diz cristão, mas vive cometendo aquilo que a carne quer, tem algo errado. De fato, tem algo aí que precisa ser mudado. Porque a santidade gera intimidade com Deus. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E quem vive no Espírito está em comunhão com Deus. Está mantendo um processo de santidade. Por obrigação, não, é por amor. Porque quem ama a Deus verdadeiramente, deixa tudo aquilo que te afasta de Deus para se aproximar dele. Se você ama uma pessoa, você vai fazer de tudo para estar perto dela. Aquilo que te afasta dela, você vai deixar de lado e fazer aquilo que te chega perto dela. Ou seja, se a gente quer chegar perto de Deus, a gente tem que deixar aquilo que o mundo quer. E a Bíblia é muito bem clara em dizer lá em Mateus que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Haveria falsos profetas, haveria as pessoas que iam pregar algo para agradar o teu coração, o teu eu e alimentar a tua carne. Mas o Espírito não ia ser fortificado. Porque o verdadeiro Evangelho é como se fosse um tiro na sua carne e a vida no Espírito. Porque o verdadeiro Evangelho edifica o Espírito e deixa a carne fraca. O verdadeiro Evangelho vem e te levanta em espírito, em comunhão com Deus, no mundo espiritual. Porque a nossa guerra nunca vai ser aqui do físico. Eu contra o irmão, eu contra certa pessoa, nunca vai ser assim. Ah, mas estão fazendo fofoca de mim. E agora? Eu vou lá naquela pessoa, vou apontar o dedo na cara dela e falar, você está errado? Não. Vai para o joelho. Porque vida com santidade se resolve tudo na base do jejum e oração. Ah, mas estão criticando o meu jeito. E daí? Você vai lá arrumar briga? Você não é crente? Vai para o joelho. Está em comunhão com o Espírito? Vai para o joelho. E algo muito interessante acerca dos próximos versículos fala qual que é a obra da carne e quais são as obras do Espírito. E sobre isso eu quero aplicar a toda a igreja. Que obra do Espírito não é só o que você faz dentro da igreja, é o que você é lá fora. Não é só o que você é dentro dessas paredes, é o que você faz lá fora. Se a tua conduta lá fora não condiz com o que você é dentro da igreja, tu é falso. Está vivendo uma vida de falsidade. Ou tu muda o teu caminho, ou a única saída é a porta do inferno. É caminho estreito, porta estreita. Caminho largo e porta larga. Tu escolhe. Deus não te obriga. Jesus não te obriga. O Espírito Santo não te obriga. Orienta, fala, explica, aponta. Mas Deus não vai te obrigar. Se você não quer mudar de vida, Deus não vai ficar insistindo para você mudar. Isso é uma decisão de você. É onde você fala, eu vou matar a minha carne e vou viver no Espírito. Eu quero me assentar ao lado de Jesus, eu quero conversar com Jesus no céu. Mas aqui na terra você tem que matar todo dia a tua carne. Porque tem gente que até no começo da semana mata a carne. Até na metade da semana está matando a carne. Mas quando chega o fim de semana, dá uma vontade da carne que ela decide viver a carne e deixa o Espírito de lado. Ou seja, está vivendo uma vida falsa diante de Deus. Sei que todos somos falhos, estamos fardados a pecar. Só que o pecado na vida de um cristão tem que ser um erro, não uma constância, uma rotina de vida. Porque se você está vivendo uma rotina de pecado, é melhor se converter. Se você é só cristão dentro da igreja e lá fora você dá mau testemunho, é melhor se converter. Porque você não carrega só o seu eu, você carrega a marca de Jesus, nome de igreja, conduta de cristão. Aí lá fora quer fazer de qualquer jeito, chega dentro da igreja todo arrumadinho para ser crente, vivendo no Espírito. Chega lá fora, mau testemunho, vivendo na carne. Seria esse o modelo de cristão que Jesus queria? Seria esse o modelo de cristão que Jesus quer que a gente seja? Porque Jesus, quando estava com uma mulher à beira de um poço, ele manteve os princípios, ele ensinou sobre a palavra, ele não deixou de ser crente. Quando ele estava com a multidão, ele não deixou de ser crente. Quando ele estava só com os discípulos, ele não deixou de ser crente. Ele subia ao monte para orar, ele não deixou de ser crente. Foi chicoteado, não deixou de ser crente. Açoitaram Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, ele não deixou de ser crente. Aí hoje em dia, qualquer coisinha que acontece, eu vou largar a mão de ser crente.
Ah, eu sou cristão, mas falaram mal de mim, eu não vou continuar mais não, deixa isso quieto. Porque a luta entre a carne e o espírito acontece todos os dias. É algo que você tem que guerrear com as armas espirituais, que são oração, jejum, santificação. É por meio da palavra que você combate no mundo espiritual. Porque se você só tem uma carapuça de crente, uma armadura de crente, vem para a igreja para ser crente só dentro da igreja, está errado isso daí. Tem que mudar. Por obrigação não, por amor a Deus. Se você declara que ama a Deus, os seus princípios têm que estar debaixo da autoridade de Deus. O seu amor a Deus tem que ser verdadeiro. Não uma coisa que você fala hoje e descumpre amanhã. Não uma coisa que você prega hoje e no outro dia está fazendo de maneira diferente. Ou seja, obras da carne, fofoca. Quanto de crente que fica fazendo fofoca? Intriga. Oh, Jesus. Roupa também prega. Jeito de falar também prega. Lidar com as pessoas também prega o que você é. Se dentro da igreja você trata o irmão com respeito e lá fora você xinga, você não é cristão. Se dentro da igreja você usa uma roupa até adequada para a situação, mas lá fora você usa qualquer tipo de roupa, você não é cristão. Se dentro da igreja você é alguma coisa e lá fora você já é outra, você não é cristão. Tem que aceitar Jesus. Tem que se converter no seu mau caminho. Porque tem gente que ainda brinca com a igreja, acha que a igreja é qualquer coisa. A igreja é um lugar santo, é onde a gente se reúne para poder se comunicar com Deus, prestar louvores a Deus, falar da palavra de Deus, e a gente está brincando. Seria nos últimos tempos aí a gente ficar brincando de ser crente, fingindo ser cristão, ou é ou não é. Ou o vinho velho saiu do vaso, ou continua com a mesma coisa. Tem que esvaziar para poder colocar novo. Não tem jeito de ficar misturando espírito com carne. Não anda, não vai. Se você só vem para a igreja e ser crente aqui dentro, larga a mão disso, se converte. E tem gente que ainda fica brincando, aí dá vontade de falar igual o João Batista falava, raça de víboras. Porque é um povo que entra dentro da igreja, mas fica com a cabeça lá fora. É um povo que está de corpo presente diante de Deus dentro da igreja, mas a cabeça fica lá fora. Está aqui cultuando a Deus, louvando a Deus, mas o coração está lá fora. Aí vem aquela palavra, vocês me louvam com a boca, mas o coração está muito longe de mim. Ou seja, ou tu mantém uma vida de santidade, ou você se arrepende do que você está fazendo. Carregar o pecado dia após dia é dolorido. Como você pode ficar lidando com o pecado e chegando diante de um Deus que é santo e falando, não tem problema. Deus entende o meu coração, Ele entende tanto que fala, larga o pecado. Lembra do jardim? A fruta está lá, quer comer, come. Deus não proibiu, Ele avisou. Jesus foi tentado no deserto, não caiu na tentação do diabo. Mas Jesus era filho de Deus, só que Ele se fez homem. E aí? Qual que é a sua desculpa? Ah, a dificuldade da vida é trabalhar. Ah, eu tenho um relacionamento. Ah, beleza, é isso. Todo mundo que está dentro da igreja tem a mesma coisa. Por que você tem que ser diferente? Porque você tem que conviver com o pecado e chegar diante de Deus e falar, não tem problema nenhum. Porque o que estão falando lá fora é, Deus te aceita do jeito que você está, não precisa de transformação. Quando eu chego na Bíblia, a Bíblia diz, Deus te aceita, mas é necessária a transformação. Deus te pega do jeito que você está, mas conforme Ele vai trabalhando, Ele vai te moldando segundo o que Ele quer. E os versículos dizem que é uma guerra que fica travada. É carne contra espírito, espírito contra carne. Não para, não cessa. Isso vai ser até o final da sua vida. Se você pensa que vencendo a carne hoje, amanhã não vai ter luta, vai ter luta. Você vai ter que lutar mais um dia, outro dia. Você vai ter que matar um leão por dia. E se você não fazer isso, como que pode viver em santidade? Como que renuncia? Certa vez, chegou um jovem para Jesus e falou, Jesus, eu faço de tudo. Como que eu quero ser seu discípulo? Eu faço de tudo.
tenho os mandamentos, eu guardo os mandamentos. Jesus olhou para ele, tá bom, você pratica tudo isso, pega tudo que tem, vende, e separa entre os pobres, aí você pode me seguir. Só que o coração daquele jovem estava nos bens materiais, estava naquilo que ele já tinha na vida. Ou seja, ele deixou de seguir Jesus pelo dinheiro. E tem gente que troca Jesus por um momento de prazer. 5 minutos, uma tela de celular ganha uma vida facinho. Pega o celular e começa a assistir um vídeo para você ver. Dali a pouco você passa horas e horas só alimentando a sua carne. Vendo o quê? Nada produtivo. Por quê? Porque a carne quer fazer o que quer. A carne é de qualquer jeito. A carne não tem problema nenhum. Mas quando você decide viver a santidade de Deus, decide renunciar às suas vontades, decide mudar o seu eu de acordo com aquilo que Deus quer, aí sim Deus começa a trabalhar. Aí onde portas travadas começam a ser destravadas, onde tudo estava amarrado, Deus começa a desamarrar. O porquê? Porque você está dedicando o seu tempo a Ele, está dedicando a sua vida a Deus. Porque não é só vir na igreja e pedir, Deus faz, e viver na carne. É viver no Espírito e falar, Deus faz, mas se o Senhor não quiser fazer, não tem problema. Eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor é. Quem entende a santidade, entende. Mesmo que eu perca tudo na terra, quando a trombeta tocar, eu vou ver Jesus. Eu vou cantar junto com vocês. Porque é muito difícil, nos últimos dias, pregar sobre santidade. Porque hoje tem igreja para tudo. Tem templo para tudo. Não pode vir, Jesus já chega do jeito que serve. Precisa mudar nada não. Eu me sinto desse jeito. Não tem problema, pode vir. Só que se você for olhar a Bíblia, não é bem assim. É guerra. É o mundo espiritual que está em guerra. É Jesus que peleja pela tua vida. É os anjos que pelejam pela tua vida. Imagina quanto que vale uma alma ganhada para Jesus. Você acha que o inferno fica contente com isso? Você acha que o inferno fica contente com uma igreja que pratica a santidade? Ele quer derrubar uma igreja que pratica a santidade. É aonde vem mais uma vez as obras da carne. O amor de muitos começa a se esfriar. Ah, mas Deus é muito santo, como que eu alcanço? Você não vai conseguir ser santo 100% na terra, mas você pode lutar para ser santo. Santificado pelo sangue de Jesus, já tem uma porta, já tem um caminho, já tem um ponto para você dar uma partida. Cabe a você a decidir, eu vou ou não vou. Eu vou até Jesus praticando a santidade, lutando contra o meu eu, ou eu deixo do jeito que está, ou eu venho só para mais um culto, eu peço mais uma oração para o pastor e está tudo bem. Aí no outro dia é sempre a mesma guerra. E quando a pessoa está somente na carne, é onde o diabo aproveita e começa a aplicar em muitos depressão, ansiedade, vazio na alma. O porquê? Porque a carne pode completar aquilo que a sua alma quer, aquilo que só o seu eu quer. Mas Jesus completa o que o Espírito quer. E aí, qual que é melhor? Viver só na carne, com uma vida vazia, ou lutar para ter uma vida cheia do Espírito Santo, lutando contra a carne dia após dia, noite após noite? Eu queria vir aqui e pregar que tudo vai dar certo. Não vou mentir, eu queria chegar aqui e falar, vai dar tudo certo. Você merece, você pode, vai, siga firme na sua caminhada. Mas Jesus mandou eu falar sobre santidade. E aí, eu vou lutar contra Jesus? Eu vou falar, não, eu vou pregar o que eu quero. Não, eu tenho que pregar o que Jesus manda. E o que Jesus mandou te falar é, pratique a santidade. Lute contra a sua carne, renuncie o seu eu, deixe o seu eu de lado e vive em espírito para Deus. Porque a sua vida só vai ser liberta depois que você se dedicar a Deus. Lembra do povo do Egito? O povo saiu do Egito, estava no deserto, só que a mente estava presa no Egito. Qualquer coisa que acontecia, no Egito era melhor, no Egito tinha. Depois de um tempo eles se converteram. É necessário a gente não converter só o nosso corpo, mas sim nossa mentalidade. E um cristão com uma mentalidade convertida age diferente, anda diferente, fala diferente. Porque tem gente que vem para a igreja e diz, sou cristão, bate até no peito. Mas
mas continua usando o mesmo tipo de roupa que usava no mundo, continua falando os mesmos palavrões que falava no mundo, continua do mesmo jeito que estava no mundo. Converteu ou não converteu? Aceitou Jesus ou não aceitou? Que negócio que é esse? De falar, eu sou cristão, bater no peito, sapatear, dar glória, mas viver do mesmo jeito. Demônio também ora, demônio também prega. Usar o dom sem Deus, você usa por qualquer lugar. Você pode pregar sem Deus, você pode libertar pessoas sem Deus, tu pode cantar sem Deus, mas quando chegar no último dia, e aí? Jesus olhar bem na cara e falar assim: aparta de mim que eu não te conheço. Não é só usar o dom de Deus para fazer a obra de Deus, é ter a vida no altar de Deus. Não é só o que eu quero fazer para Deus, é aquilo que Deus exige que eu tenho que fazer para viver com Deus. Ou seja, de ser crente, muda teu jeito, muda o jeito de falar. É difícil, mas é guerra, é espírito contra carne, carne contra espírito. Você tem que guerrear dia após dia. Tem coisa que você tem que lutar todos os dias para deixar de fazer. Tem coisa que eu tenho que lutar contra a minha carne todos os dias, que é o meu espinho na carne, que eu tenho que lutar para falar: não, Deus, eu sei que sou falho, eu sei que eu erro, mas eu quero viver na tua presença, porque nada me vale mais do que a tua presença. E se você aceitou Jesus, escute uma coisa que o Espírito Santo está mandando te dizer: mude o teu jeito, mude o teu jeito de pensar, mude a tua caminhada, mude aquilo que você fala. Fale aquilo que Deus quer que você fale. Seja cheio de Deus. Mude a tua vestimenta. Pregador, você está falando que a igreja agora tem que ser doutrinada? Se for preciso, sim. Se for preciso o pastor subir no púlpito e ficar falando de roupa, sim. Se for possível, vir aqui todos os dias falar: não fala palavrão, muda teu jeito. Se for melhor assim para entrar no céu, que seja. É melhor subir para o céu triste por causa da mensagem do que para o inferno sorrindo. Ou você aceita Jesus definitivamente, ou fica no mundo. Se for para brincar com as coisas de Deus, melhor não fazer. Não toque naquilo que é santo, se você não quer praticar a santidade. Não brinque com as coisas de Deus, porque lá fora tem gente que está em cima do altar, que está roubando, que está colocando dinheiro no bolso e não está nem aí com a sua vida. Tem gente lá fora que está enriquecendo, está tendo de tudo, mas não está nem aí com a sua alma. Tem gente lá fora que, para ter uma porta aberta, fala que Jesus não precisa te transformar. Tem gente lá fora que, para ter algo na sua vida, fala assim: não tem problema, Deus te aceita de qualquer jeito. Mas Deus me trouxe aqui hoje para falar bem rasgado: Deus não te aceita do jeito que você está, Ele pega e te transforma. Ou você muda pela santidade, por amor a Deus, ou fica do mesmo jeito e vai para o mundo. Que negócio que é esse de ficar brincando com as coisas de Deus? De dentro da igreja falar que é santo e lá fora dar mau testemunho? O pastor pode não estar vendo, líder pode não estar vendo, os obreiros podem não estar vendo, mas Deus é tudo. Deus é onipresente. Quando você está no meio da multidão, Deus está lá. Quando você está sozinho, Deus está lá também. Ou seja, se pastor não vê, líder não vê, Deus ainda vê. E aí? Ah, mas eu quero ouvir o meu coração. Ah, mas eu quero ouvir meu sentimento. Ah, mais importante é sentimento, coração. Sabe o que a Bíblia diz? O coração do homem é enganoso. E aí? Jesus não seguiu o coração dele. Teve profetas na Bíblia que não seguiu o coração deles, seguiu o que Deus mandou. E você acha que a sua vida com Deus tem que ser o que seu coração quer ou aquilo que Deus manda? Quem está no controle? Você e seus sentimentos ou Deus? Quem rege a sua vida é você ou Deus? Se for você, você vai continuar do mesmo jeito. Pode até falar que é crente, mas não vai mudar nada. Agora, se é Deus, você não precisa nem falar. As pessoas só vão bater o olho e falar: lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus.
Caráter a gente tem que carregar em todo lugar. Caráter de espírito a gente tem que estar em todo lugar, seja no serviço, escola, indo ao médico, indo até na padaria comprar um pão. Tem que ter caráter de cristão. Ah, mas hoje pode, amanhã eu peço perdão. Para com isso. Pratique a santidade, lute por causa disso, porque está próximo da trombeta tocar. E se a gente não falar da santidade para encontrar Deus, o que iremos fazer? A gente vai ficar na igreja até a trombeta tocar, ficar aqui e é tudo isso e vamos para o inferno? Lutando todos os dias, vindo na igreja, a gente vai deixar passar por causa que a gente quer santidade e ir para o inferno? Se fosse para ficar desse jeito e ir para o inferno, é melhor que fique no mundo. Se veio para a igreja, lute para mudar. Se veio para a igreja, lute todos os dias. Se for preciso, esbofetie a sua cara. Eu vou ficar dando tapa na minha cara? Não, você fica dando tapa na sua consciência, falando: eu não posso errar de novo. Eu errei hoje, mas eu vou lutar para não cair de novo. É você ver o mesmo pecado que você vinha caindo e se desviar dele. Porque a Bíblia diz que se sua mão te faz pecar, arranca. Não deixe e tenta resistir. Tira. Oh Jesus, eu vou falar. É namoro que te faz pecar? É pessoa lá de fora que te faz pecar? É amiguinho de escola que te faz pecar? Amigos do serviço? Se afasta. Você não tem que ficar caminhando. Tem que ter respeito e tem que ter amor. Você tem que amar o seu próximo. Mas se ele te afasta de Deus, se afasta dele. É melhor estar perto de Deus sem amigos do que estar cheio de amigos longe de Deus. Mas eu não gosto do jeito que a igreja rege. Roupinha. Opa, eu quero mostrar meu corpo. Você quer mostrar seu corpo? Tu mostra lá fora, mas se você aceitou Jesus, tem que mudar. Você tem que mudar seu vestimento também. Mas de qualquer jeito, para mim não tem problema, é para louvar a Deus. No mundo você fazia o melhor para o mundo, agora para Deus você quer fazer de qualquer jeito? Faz de qualquer jeito para você, agora para Deus tem que ser perfeito. Vamos lá? Mas eu gosto de falar palavrão. Você gosta de falar palavrão? Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você só fala palavrão, desculpa, você está fora de Deus. Está sem Deus no coração. Sabe o que a Bíblia diz? Os homens, varões de Deus, cuida da tua esposa, cuida da tua família, seja homem de Deus, tenha caráter de homem de Deus, caminhe na verdade, lute todos os dias contra o pecado, seja sacerdote da sua casa. Sabe o que a Bíblia diz para as mulheres? Varoas de Deus, honra teu marido, cuide da tua família, cuidado com as roupas. Deus me trouxe aqui, eu vou falar tudo que Deus mandou. Cuidado, cuide da tua família. Sabe o que a Bíblia diz para os filhos, para os jovens? Efésios, capítulo 6, versículo 1: honra teu pai e tua mãe. Meu pai e minha mãe é chato. Chato é você que não quer ouvir. Se está destruído na Bíblia, está achando ruim por quê? Quer que o povo lá de fora, lá do mundo te ensina? Não é melhor ouvir o pai e a mãe, não? Não é melhor ser educado, não? Não é melhor dar ouvido ao pai e à mãe, não, pelo que eles falam? Eles têm experiência de vida e você nem saiu da fralda ainda. Acha que é dono do próprio nariz? Negativo. Escuta teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Para de ficar batendo boca. Para de ser ignorante. Para de ficar tentando contra o teu pai, contra a tua mãe. Honra. E sabe o que a Bíblia diz para a igreja? A igreja tem que orar. Quem ouviu a mensagem do pastor Roberto entende o poder da oração. Pedro foi preso. A igreja estava orando. Porque só vai subir ao céu quem pratica a santidade. Agora, se for uma igreja de qualquer jeito, vai para onde? O céu? Negativo. Vai para o inferno. Devemos lutar como os bons cristãos, segundo a Bíblia. Ô pregador, você está me falando
Que Deus é tão ruim assim? Que a palavra é tão ruim assim? Eu te faço uma pergunta: o que é melhor? Lutar para servir a Deus por amor? Ou viver de qualquer jeito, do jeito que você quer e no final das contas ir para o inferno? A escolha é sua. Ninguém te obriga a nada. A Bíblia está aqui. A palavra ainda é a mesma: conversão, arrependimento para entrar no céu. Se não quer, inferno. Eu vou fugir da verdade? Eu vou falar que ainda tem jeito para quem não quer fazer nada? Não. Eu tenho que falar o que está na Bíblia, que é conversão, arrependimento do teu mau caminho e produzir frutos no Espírito. Porque crente que vive lutando contra o pecado, que vive uma vida de Espírito, você acompanha os frutos e vê que é bom. É uma pessoa boa de lidar, você gosta de conversar com ela. A pessoa é amorosa. Por quê? Porque tem o amor de Deus. Não é igual muitos que vêm para a igreja, diz que tem o amor de Deus, mas é do mesmo jeito que está no mundo. Porque crente que é crente, cristão que é cristão, verdadeiramente, mata o seu eu e vive o que o Espírito manda. Quem rege a caminhada agora é o Espírito Santo. Quem está no controle não é mais você. Quem está no controle é o Espírito Santo. E quando o teu eu gritar, falar, eu quero estar no controle, fala negativo. Quem manda aqui é o Espírito. Eu sigo a Jesus. O meu modelo exemplar de santidade é Jesus. Eu sirvo ao Deus Altíssimo e não tem nada que vai me arrancar da presença. Porque é necessário a gente falar isso. Porque só falar Deus te ama é bom. Jesus salva, maravilhoso. O Espírito Santo te consola, lindo, maravilhoso. Mas ainda tem um porém, e é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus foi para abrir um caminho que a humanidade não tinha mais. A cruz de Jesus, a cruz que foi pregada de Jesus, foi para abrir um caminho que você não poderia alcançar pelo seu eu. A cruz de Jesus abre uma porta, abre um momento da sua vida que a droga não dá, bebida não dá. Tudo que tem no mundo não te oferece o que Jesus tem para te oferecer. Nada no mundo completa aquilo que só Jesus consegue completar. Ou seja, a trombeta está prestes a tocar. Jesus está às portas. E aí? Vamos continuar brincando de ser crente? Fingindo ser cristão? Ou a gente vai caminhar na santidade verdadeiramente da palavra de Deus? Renunciar tudo que a gente tem, matar todo dia a nossa carne e falar: Deus, estou à sua disposição para ser somente teu. Eu sei que o peso dessa palavra é muito grande, porque antes de eu vir falar ela para vocês, Jesus pregou ela no meu coração. É uma palavra pesada, mas tem que ser pregada. Santidade, ainda convém a sua casa, Senhor. Jesus não quer uma igreja de qualquer jeito. Jesus não quer qualquer igreja. Ele quer a igreja santa, a igreja que luta e mantém princípios. Não qualquer porta que se abre que se diz ser igreja. Ele quer uma igreja que luta para manter princípios e luta para manter aquilo que Deus quer que seja feito. Porque o que presta mais diante de um mundo corrompido, não precisa ir longe, todo mundo aqui vê o que acontece lá fora. Já estão destruindo o princípio básico, a família. Não é mais homem e mulher, já virou uma bagunça, já virou algo de qualquer jeito. Você está vendo o que está acontecendo com os jovens lá fora? Cada dia mais perto da droga, prostituição, cada dia mais acessível. Estão cada dia mais perto de levar muitos crentes para o inferno. Só que eu vim hoje dizer à igreja, pedir à igreja: vamos lutar contra a nossa carne todos os dias. Vamos renunciar ao nosso eu todos os dias para viver uma vida no Espírito, para viver uma vida com Deus. Porque a Bíblia diz que quem
não renuncia a tudo quanto tens, não é digno do reino de Deus. Eu vejo a igreja hoje não como a multidão que seguia Jesus. Eu vejo a igreja como um monte de discípulos que deixa tudo que tem para servir a Deus. Porque multidão que escuta Jesus é quem está lá fora e não se arrepende. Porque a multidão só chega até Jesus e fala: eu quero receber. Agora a igreja que é discípulo fala: Jesus, nos ensina a ser como você. Quando os discípulos perguntaram: Jesus, qual que é o ponto principal da caminhada? Oração. É o que foi instituído para todos os discípulos, que hoje é a igreja. Ou seja, somos a igreja de multidão, a igreja da multidão que só vem para receber o que Jesus tem a entregar, ou somos a igreja de discípulos, que mesmo que Jesus não entregue nada, a gente continua adorando a Ele. A gente está disposto a deixar o nosso coração diante do altar, ou ficar segurando o nosso coração por causa do sentimento? A gente está disposto a renunciar ao nosso eu, ou ainda a gente está preso a pessoas lá fora? A gente está disposto a ficar julgando o irmão por causa de um erro, por causa de uma falha, condenando o irmão ao inferno por causa de um erro? E o amor? Fica na onde? Acabou o amor da igreja? Cadê o amor de Jesus? A gente não tem que condenar o irmão ao inferno, sabendo do erro dele. A gente tem que ajudar ele a sair do erro. Mulher pega em adultério, Jesus não condenou ela, Jesus não deixou apedrejar ela. Pelo contrário, Jesus ainda perguntou para ela: cadê seus acusadores? Não tem mais ninguém. Ele disse: eu também não te condeno. Nem Jesus condenou ninguém a ser punido, a ser lançado no inferno. Quem somos nós? E Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, vai e não peques mais. Ele avisa. E muitas das vezes a gente tem por direito, do achar do nosso eu, da nossa carne, achar que a gente é mais santo que alguém, achar que a gente é mais bonito que alguém na presença de Deus. Ou seja, vive na carne e condena o irmão ao inferno, condena o irmão por causa de um erro, ao invés de estar no espírito e lutar para ajudar o irmão. Do que vale mais, condenar uma alma para o inferno ou lutar para ganhar ela para Jesus? Por causa de palavras de crentes que dizem ser crentes, há pessoas que estão indo para o inferno. Por causa de gente que veste roupa de cristão, mas só vive na carne, tem gente sendo lançada no inferno. Mas e aí? Vamos ser igreja da carne? Ou vamos ser igreja unida pelo Espírito Santo de Deus? Vamos lutar para ser igreja santa? Ou vamos viver de qualquer jeito? É a hora de todo mundo tomar seu posicionamento na obra de Deus. Porque a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. Todos que estão dentro da igreja são membros, e cada um faz aquilo que Deus manda, não o que quer. Vive no Espírito, não na carne. Ou seja, se Deus mandar você pregar, prega. Mandar você cantar, canta. Mandar você só buscar um copo d'água, busca. Mandar você só arrumar uma cadeira, faz. Vive no Espírito, escuta o Espírito, não na carne. Querer fazer o que você quer dentro da obra de Deus não é bagunçado. Dentro da obra de Deus não é de qualquer jeito. E a igreja também não pode ser de qualquer jeito. Temos que lutar para manter os princípios que foram estipulados pela Bíblia, pela palavra, por Jesus. Tudo isso baseado no amor de Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o teu próximo, você nem se ama e nem tem o direito de falar que ama a Deus. Está vivendo na carne. Agora, se você ama o teu próximo, ajuda ele a sair do pecado e pode declarar: eu amo a Deus, está vivendo no Espírito. É tempo de largar a carne, lutar contra a carne para viver no Espírito. Chega de demônios dentro da igreja brincando com a obra de Deus. Chega de pessoas dentro da igreja praticando iniquidades da carne, assumindo o púlpito. É tempo da santidade de Deus.
É tempo de Deus passar o arado na terra e ir expondo todos os que são e que não são, porque tem gente que está no meio cristão que vai sair, tem gente que está na caminhada cristã e vão sair, estão em nosso meio, mas não são dos nossos, diz a Bíblia. Ou seja, é muita carne dentro da igreja e pouco espírito. Esses dias eu me peguei assistindo vídeos antigos de Assembleia de Deus, de várias igrejas, onde no hino da harpa tinha gente sapateando, falando em línguas, tinha gente vomitando câncer. E hoje, o Espírito mudou? Não. Jesus mudou? Negativo. A Bíblia mudou? Não, continua sendo a mesma. O que mudou foi a igreja, que está vivendo muito na carne e pouco no Espírito. Se a gente buscar mais no Espírito, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Se a gente buscar mais no Espírito, pode ter certeza, o cooperar de Deus na vida de muito cristão vai ser diferente daquilo que ele planeja. Porque o operar de Deus funciona mediante a santidade. O operar de Deus funciona diante do amor que você tem por Ele. E por amor a Deus, você luta contra a carne. Se você não tem amor a Deus, você não luta contra a carne. Ou seja, é tempo de parar de fingir ser crente e assumir o posto de verdadeiro crente, de assumir o posto de verdadeiro cristão. Parar de brincar com as coisas de Deus, porque a obra de Deus não é qualquer coisa, não é igual ao mundo lá fora. Deus é santo, Deus pratica a santidade. A gente também tem que praticar a santidade por amor a Ele. Se a gente quer ouvir Deus, se a gente quer mais de Deus, a gente tem que buscar lutar todos os dias contra o pecado. Ou seja, igreja do Senhor, lute contra o teu eu, contra a tua carne, para viver uma vida no Espírito, e segundo que o Espírito Santo rege a igreja. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração. Convido o louvor à frente. E eu quero pedir à igreja: não se importe com quem está do seu lado. Não se importe com aquela pessoa que está te olhando. Feche seus olhos e determina no seu coração: Senhor, eu só quero ouvir o Senhor. Eu só quero viver para o Senhor. Eu só quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero viver em santidade. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a pedir mais de Deus. Porque quanto mais você pede a Deus, mais Ele faz na sua vida. Porque a Bíblia diz: clama a mim e eu responderei-te. Se o meu povo se arrepender do teu mau caminho, se converter dos seus pecados, o Senhor ouve e Ele desce e sara a terra. Está na mão da igreja. Não está na mão do mundo lá fora. Não está na mão do inferno. Está na mão da igreja. Está na mão daqueles que dizem ser igreja, porque a igreja nunca foi o templo, e sim as pessoas. Comece a orar e pedir para Deus como se fosse o último dia da sua vida. Comece a pedir para Deus tudo aquilo que você quer. Mas o mais importante, fala: Deus, me ajuda a caminhar na santidade. Por mais que seja difícil, me ajude a caminhar na santidade do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de graça, de poder e misericórdia, eis a tua igreja, Deus. Eis o teu povo escolhido e separado do mundo lá fora, que luta para viver uma vida de santidade, que luta para mudar princípios que praticavam lá fora. Oh Pai, que todo espinho na carne de pessoas sejam aliviados. Pai, que todo pecado que vem ser praticado, toda iniquidade caia por terra em nome de Jesus. Não no nome de ninguém aqui dentro, mas no nome de Jesus que morreu naquele lugar. Pai, que toda aquela pessoa que luta contra a depressão, ansiedade, consiga vencer pelo amor de Deus e no nome de Jesus. Pai, cura cada coração presente aqui nessa noite. Enche com o teu Espírito Santo, Pai. Porque a santidade não é só deixar de praticar lá fora, mas é praticar aqui dentro. Ô Espírito Santo, paira sobre a igreja. Enche cada um que está pedindo mais de Ti. Enche cada um que está pedindo mais da Tua presença, Pai.
que não seja mais o homem falando,